Agora, o tactismo intermissivo é aquela condição em que é muito interessante da gente estudar, inclusive dentro da CCCI, de como as pessoas vão chegando até a Conscienciologia, como é que elas acessam essas ideias. A gente vai ver que muitas, fazendo aí uma analogia, acabam acessando a Conscienciologia por uma espécie de tactismo. Então, ela vai intuitivamente, instintivamente, ela vai, na sua vida, percorrendo uma trajetória que, cedo ou tarde, ela chega na Conscienciologia. Então, é um processo do tactismo. Tá? Cedo ou tarde, inevitavelmente ela vai chegar. Pode ser pelo plano A, plano B, plano C, mas a pessoa está procurando algo e acaba chegando dentro da Conscienciologia. Lógico, aqui na parafatologia, na página 17, você já falou ali do tactismo intermissivo. Né? Não ficou muito claro para mim o conceito, eu até fui procurar no dicionário aqui, tactismo, nem tem no dicionário, não sei de onde você puxou essa palavra, você podia explicitar um pouco mais. Perfeito. Isso é muito interessante para a gente na questão do estudo do curso intermissivo. Tá? Tactismo, isso vem da biologia. Você tem, aí até a Daiane pode falar a questão do processo do girassol, né? É um exemplo de tactismo em relação à luz solar. Tem um outro nome que se usa, tropismo, isso. A fototropismo, por exemplo. Né? Então, o girassol, o que ele vai seguindo? Ele vai seguindo a luz do sol, certo? Existem outras plantas também que têm outros tipos de tropismo, não é isso? Então, isso é uma analogia. Se você for ver, a planta ela vai seguindo, você tem também isso com animais, eles vão seguindo determinada orientação até chegar num objetivo, mesmo sem saber exatamente ter nitidez. O tactismo intermissível, que eu chamo, justamente da pessoa que ela roda e ela vai chegar na Conscienciologia. Poderia ser por diferentes caminhos, mas aquilo vem forte da pessoa. Então há um tactismo devido ao curso intermissivo, ela vai chegar na condição de ter acesso a essas ideias. Entende? Impele a pessoa a estar naquele caminho, mesmo com alguns desvios, alguma coisa traz ela para o caminho. Isso está dentro dela. Então, por isso que eu faço essa analogia, que seria, um outro nome seria o tropismo evolutivo. Né? Se a gente pode falar assim, certo, Daiane? Porque aí a biologia estuda muito isso, essa condição. Então, é interessante da gente fazer essa analogia. E a gente pode falar, eu acho, né, acho que todo mundo que passa pelo curso intermissivo tem um nível de tactismo. Tem um nível de tactismo. Eu quero, inclusive, escrever um verbete só sobre isso, que é a pessoa justamente chegar na sua programação existencial ou no seu grupo devido à condição de tactismo. Se a gente for levantar aqui como as pessoas chegaram na Conscienciologia, são de diferentes formas. Um foi pela religião, o outro foi um amigo, o outro foi o namorado, a namorada, o outro foi porque estava buscando alguma coisa mesmo, o outro foi por acidente e por aí vai. Mas você vai ver que intimamente há uma manifestação desse tactismo. A pessoa estava buscando, estava procurando, né? E ela sabia que faltava alguma coisa. Então é interessante da gente ver. Beleza, obrigado. Tá? Lanche, na página 18, na paradoxologia, você fala na segunda linha, no final, o paradoxo da doença como fator de proteção proexológica. Como isso acontece? Quando isso pode acontecer? E se você tem alguns exemplos assim? Isso aí é bem interessante, esse paradoxo aí. A condição é que, às vezes, a gente não pode ter uma visão simplista, achar que é uma situação, aparentemente ela é negativa, que não vai se tirar nenhum proveito, ou que pode ser favorável para a pessoa. Tá? Às vezes, uma doença, ela vai segurar o temperamento de determinada personalidade, de determinada pessoa, que se ela não tivesse aquela doença, ela poderia cometer excessos. Tá? Vamos dizer, para ilustrar isso, uma pessoa que ela tenha que constantemente cuidar do corpo. Vamos dizer a condição, por exemplo, do diabético. Exige um cuidado do corpo contínuo. Às vezes aquilo vai segurar a pessoa, ou é necessário para que a pessoa não faça nenhuma bobagem, ou não cuide, ou seja leviano com o próprio corpo. Às vezes isso é até decorrência do passado. Vamos pegar uma condição, até a gente pode ilustrar com o próprio professor Valdo. Até que ponto a hipertensão dele, que ele sempre falou, né, teve até o infarto com 28 anos, isso não segurou
devido, né, não sei, Valdo, aí a questão do seu temperamento mesmo de fazer, de atuar. Sempre ajuda. E aquilo segurou um pouco. Então, se você olhar assim de maneira superficial, a doença a gente sempre vai ver como algo negativo, mas às vezes para aquela pessoa aquilo contribuiu. Então é um paradoxo, porque é a doença que está ajudando a pessoa a não cometer algum desvio, algum excesso, alguma outra condição. E existe uma outra variável também, que aí a gente pode extrapolar, é que às vezes aquela doença vai permitir o rapport com os assistidos. Olha o caso, só a gente extrapolando aqui, o caso da Helen Keller, até que o professor Valdo recentemente trouxe a hipótese dela ser serenona. Até que ponto aquilo ali não era importante justamente para poder ter um rapport maior com aquele nível de assistidos. Então, tudo isso a gente tem que ter uma visão, pelo menos desconfiar de determinadas situações. Está claro esse paradoxo? Está claro. E assim, só para ampliar, você deu exemplo de doenças que a pessoa pode até ter uma, vamos dizer assim, uma propensão genética, como a diabetes, como talvez a hipertensão, ou uma doença que a pessoa já nasce, você nasce cega. Ellen Keller, não sei se ela nasceu cega, acho que não nasceu, né? Desenvolveu, né? Mas e quanto a um acidente de percurso, que pode gerar uma mutilação, pode gerar alguma perda de algum sentido, isso também você acha que pode ser, de alguma maneira, pode entrar nesse paradoxo? Na questão de um acidente de percurso, eu não consideraria, porque a pessoa acabou cavando aquilo normalmente. Tá? A questão da doença, tudo bem, ela também cavou, mas ali quando a doença ela vem estrategicamente já, quer dizer, pode-se ver como um planejamento para que a pessoa possa lidar com a vida ou com um determinado contexto melhor. Eu vejo dessa forma. Agora, acidente de percurso não era algo que estava planejado. Então, o que pode acontecer é a pessoa tirar partido disso. Inclusive, há casos em que, até mesmo relacionado à questão de proetos, ou próximo disso, propósito de vida, pessoas que não davam valor para a vida, riscomaníacos, né, desperdiçavam oportunidades, que a partir do momento que sofreram um acidente, tiveram consequências negativas, elas começaram a repensar o valor da vida. E aí elas começam a realmente ter uma vida mais produtiva. Um exemplo que a gente pode ilustrar, que ficou muito mais produtivo do ponto de vista da assistência, foi o Lars Grael, iatista, que perdeu a perna. Vocês devem lembrar aí do caso. A partir daquele momento, ele começou a fazer muito mais assistência, pelo menos o que eu pude acompanhar, a partir justamente do acidente. Então, aquilo fez um balanço, ele fez um balanço da vida dele e começou a dar um outro direcionamento, até porque ele ficou impedido de competir como ele competia. Agora, a gente não pode falar que isso foi de propósito, isso foi planejado, claro que não. Mas ele acabou tirando partido positivamente dessa condição. Tá? Então, a pessoa às vezes amadurece. Outro exemplo que ilustra isso é quando a pessoa passa por uma EQM. É uma condição patológica, uma EQM é uma condição patológica. E às vezes, há vários relatos nesse sentido, de estudos, nos estudos sobre EQM, que as pessoas fazem uma redefinição da vida delas. Muitos casos de EQM, as pessoas começam a dar mais valor para a espiritualidade, para as relações interpessoais, para a vida como um todo. Então, isso pode acontecer também. Mas veja, é a reação da pessoa em relação a isso. Outra condição também no aspecto da doença, é quando a pessoa tem um livro clássico aí que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele Claro como um Dia. A pessoa tem um diagnóstico que ela não tem muito tempo de vida, o cara é empresário, milionário, quer dizer, sucesso empresarial, profissional, financeiro, e diante daquele diagnóstico, quer dizer, diante da limitação da vida, que todo mundo tem noção disso, mas quando se depara com uma condição dessa que está bem objetivo, quanto tempo tem de vida, ele resolve fazer uma série de acertos, uma série de correções, aproveitar ao máximo o pouco tempo que ele tinha para poder corrigir uma série de erros, melhorar as relações, ajudar outras pessoas. Então, também foi diante de uma situação mais traumática. Tá? Mas, novamente, é a pessoa que está tirando partido daquilo. Então, tem isso. Só para finalizar, que eu estou me lembrando agora também, que é bem interessante disso, dentro desse contexto, uma vez me convidaram para fazer uma palestra
para aidéticos, a Associação de Aidéticos Soropositivos, né, aqui do Paraná. E eu fui, uma palestra em torno de 120, acho que 140, você estava lá, né? Lembra? Imagina então uma plateia de 120, 140 de soropositivos. E aí, qual que foi o tema que pediram, né? Eu fui enquanto psicólogo, né? Eu fui falar sobre gerenciamento de vida, que é autogestão existencial. E a tônica da palestra foi mostrar justamente que, com a condição de soro positivo, a vida não acabou. A vida agora estava diferente. A vida agora teria que ser diferente. E que algumas coisas que antes podiam, agora não podiam, mas que também poderia se abrir uma série de oportunidades a partir daí. E a gente trabalhou muito essa condição daquela nova situação, da nova situação como soro positivo, o que eles deveriam repensar ou fazer um balanço da vida. E eu lembro bem que a gente trabalhou com duas alternativas. Uma é, você pode, a partir desse diagnóstico, se autodestruir, chutar o balde para valer mesmo e encurtar mais a sua vida. Ou não, você pode, diante dessa situação, repensar o que você tem como valor na sua vida. O que você pode fazer daqui para frente. Ainda mais hoje, que uma pessoa, um soro positivo, não é como era antigamente. Quer dizer, hoje, devido aos recursos, né, as drogas que tem hoje, os remédios, ela consegue levar a vida muito bem. Então, repensar. E aquilo ali foi muito positivo, o resultado dessa palestra. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento,
que reúne organizações conscienciológicas, de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.